Boa noite. Hoje vamos falar de teatro com a Bia, que é diretora artística do grupo Giramundo. Ela deve entrar aí agora a pouco. Desde já agradeço a atenção de vocês e para quem já tem o contato do Teatro no Mi, quem participa do Teatro Permanente, né, o nosso grupo de aulas, eu deixei o web WhatsApp aberto para vocês enviarem perguntas, caso alguém tiver interesse. De qualquer forma, hoje eu vou experimentar, porque o Giramundo tem um acervo muito grande de imagens, de bonecos, de espetáculo deles. Em determinado momento virar o celular para o computador e mostrar algumas imagens. Se alguém quiser acompanhar, né, vendo no próprio computador, ou seja lá o que for, é giramundo.org. Mas vocês colocam no Google, fica mais fácil de achar. Todos esses vídeos ficam no IGTV do Teatro no Mi, no Instagram. E também a gente sobe num perfil que a gente tem no YouTube chamado Teatro Pirata. Pedro, abraço. Então, terminando aqui a nossa live, quando eu tiver tempo, eu vou subir o vídeo na internet, pode ficar para assistir quem quiser depois. Então é isso, só vou aguardar a Bia. Ela disse que já está entrando, então é aguardar ela. Agradeço a atenção de vocês. Nós já tivemos conversas com o Carlinhos Nunes, humorista lá de Belo Horizonte. Já gravamos um bate-papo também com o Fernando Sampaio, da Ciela Mínima. Tudo isso está no nosso IGTV e tudo isso também está no canal Teatro Pirata para quem quiser assistir. Então, é isso. Boa noite, Pedrão. Estamos só aguardando, tá? Um pouquinho de paciência, a Bia deve entrar. Já mandei uma mensagem para ela. Mandar outra. Pronto. Aí agora é esperar então. Tava olhando aqui dos espetáculos do Giramundo. Eu acho que eu assisti só 3 espetáculos até hoje. Eles têm muitos. Eu até quero perguntar para eles se tem espetáculo deles possível de assistir no YouTube ou alguma outra coisa assim. Anotar aqui para não esquecer. Dona Geralda, tá tudo jóia? Dona Geralda, você viu que a gente está com um projeto de apresentação online? Chama Quando o Palhaço Sonha. Ele é interativo e virtual. A apresentação dura mais ou menos uns 40 minutos. Às vezes, se você tiver interesse, entre em contato com a gente depois. Vou aceitar aqui a Bia. Boa noite, Bia, tudo bem? Ei, tudo bem e você? Tô ótimo. Bia, em primeiro lugar, coisas que a gente tem que pegar o hábito de manter e disseminar, que é agradecer e compartilhar. Então, da nossa parte, em nome do Teatro no Mi, a gente está agradecendo essa oportunidade de você compartilhar a trajetória, tudo que vocês têm aí do Grupo Giramundo. Muito obrigado. Já é a primeira coisa que eu gostaria de dizer a você, por se Ah, dispor e estar conosco. muito obrigada a vocês também pelo convite. Eu gosto muito assim de fazer as lives e conversar com o pessoal das artes e assim a gente fica mais próximo, né? Sabendo de tudo que está acontecendo pelo Brasil afora. Sim, sim, infelizmente a gente tem dificuldades, né? Mas dessa vez acho que elevaram ela num nível mais covarde para a gente superar. E estamos superando. Tem diversos trabalhos igual. Eu demorei 3 meses para conseguir, mas eu criei uma apresentação para o público infantil do grupo. O público adulto, eu estou com um projeto em mente, mas eu ainda não consegui fazer com que ele ficasse bom para eu levar adiante. Mas para o infantil eu consegui criar uma apresentação interativa e virtual e tem funcionado. Eu até fiz uma postagem esses tempos atrás. Como é interativo, eu tive uma oportunidade que antes eu não tive. Eu apresentei para uma criança na França. Uma pessoa presenteou para a gente fazer uma apresentação. E a parte mais interessante, ela gostou, indicou para uma amiguinha dela, já está marcado para agora em agosto fazer uma outra apresentação para outra criança na França. Coisa que aqui em Uberlândia, na situação que eu tinha, muito difícil eu iria apresentar, né?
Então, tem esses entremeios, né? A gente tem dificuldade aqui, é igual. Eu falei isso com o pessoal do grupo também. Em outros tempos, eu não conseguiria conversar virtualmente com tanta gente que eu tenho conversado, porque a pandemia meio que parou todo mundo, né? Então, igual, eu falei com o Fernando do La Mínima, conversei com o Carlos Nunes, entre outras pessoas, igual, eu tenho uma conversa que acredito eu, tomara que dê certo, com o Ézio, do Barracão, lá de Campinas, e aí vai. Então, essas trocas é a parte que a gente tem que aproveitar desse momento. Bia, primeiro a gente tem que conhecer você, né? Que até então eu só apresento como Bia, diretora artística do Giramundo, e depois a gente continua a conversa. Por favor, quem é a Bia? Então, a Bia é diretora artística do Giramundo Teatro de Bonecos, é filha de dois dos fundadores, né, do Giramundo, é o Álvaro Apocalipse, meu pai, Terezinha Veloso, minha mãe. Ei, Pedro, beijo. E trabalho no Giramundo desde 1985 e participo de todos os espetáculos, manipulando, eu faço produção, eu faço figurino, eu faço direção, eu faço assistência de direção, eu construo boneco, projeto boneco. Então a gente faz de tudo um pouco, né? Isso é o teatro de bonecos é muito assim, né? A gente acaba fazendo de tudo, a gente faz um pouco. Ei, Sim, Rubinho. isso que você falou da quantidade de coisas que acaba que o artista tem que fazer é uma característica que eu lembro uma vez, eu estava conversando, agora eu não vou me recordar o nome, com o tecladista do Skank. Ele teve em Uberlândia, Sei. num encontro de artes, e ele falou que muitas das vezes os artistas estrangeiros, quando encontram um músico brasileiro, se surpreende com a quantidade de instrumentos que o brasileiro toca, né? Ao mesmo tempo, eu acho que eu estendo isso para os artistas brasileiros do teatro, que acabam entendendo de contabilidade, de eletricidade, de lei, né? E aí vai. Eu me incluo, porque quando eu me formei, até então meu conhecimento era em teatro. Aí eu fui fundar um grupo, aí eu já tive que entender de lei, aí depois eu tive que entender de contabilidade. E aí no dia a dia você vai tendo que aprender tudo, porque infelizmente às vezes a gente não tem como contratar um outro, e aí vai. Isso é muito É, eu bacana tenho, isso. eu tenho uma formação no Giramundo, que é por ter sido filha dos fundadores e participado desde muito cedo dos espetáculos, oficina, construção de bonecos e tudo. Aí eu fiz oficina de teatro, sou formada como atriz na oficina de teatro do Pedro Paulo Cava, e depois eu fiz escola Guinhar, e é isso que você está falando. Então, lá no Giramundo, a gente acaba tendo de passar por todos os lados, né? E aí a gente tem de saber um pouco de lei, tem de saber um pouco do financeiro, tem de saber um pouco de produção. Infelizmente, né? Assim, que o que eu gosto mesmo é manipulação e cena. E projetar os bonecos, é a parte que eu mais gosto, de desenho, ensaios, nossa, adoro. Mas, infelizmente, eu não posso dedicar só a isso, né? Tenho de fazer muita coisa. Bacana. Isso que você falou agora, que você segunda, como se fosse circo, né? Segunda geração de um grupo de teatro de bonecos, então, né? Mantendo a tradição. Eu estava fazendo a pesquisa, eu confesso que eu não sabia disso. Eu já meio que conheço o trabalho de Giramundo há um tempo, já assisti vários espetáculos, mas eu não sabia que o grupo Giramundo é da década de 70. 70, a gente está nos 50 anos, né? A Então, gente, quando começou aí essa pandemia, a gente estava começando as comemorações dos 50 anos. porque parando para pensar, dois grupos que eu acompanho bastante também, que é o Oi Nós e o Tá na Rua,
eles têm 40 anos. Então, querendo ou não, o Giramundo é anterior a esses dois grupos. Tem chão aí. Eu não sabia. Talvez era falta de pesquisa minha. Eu conheci o Giramundo, eu sabia que o Giramundo já tinha um trabalho extenso, mas eu me surpreendi quando eu vi que era da década de 70. Né? Da Muita década coisa de 70. mudou. Né? É igual, você pode falar, por exemplo, como que é o trabalho. E aí, eu vou falar teatro de bonecos, mesmo sabendo que pode-se dizer formas animadas, mesmo pode dizer que é teatro de animação, para ficar mais popular, para quem estiver assistindo compreender melhor. E depois a gente pode até abordar essas nomenclaturas. Mas uma coisa interessante a tecnologia mudou muito, né? E eu estava olhando aqui no site, esse espetáculo, infelizmente, eu não vi, que é o pirotécnico Zacarias, e aqui fala que já está aproximando do cinema, né? O trabalho. E A aí, gente começou com vídeo animação em 2005. uhum. Como que é esse, vamos falar, essa nova vertente? Não sei se eu estou dando o nome correto. Porque, A gente começou essa pesquisa em 2005 de fazer animação stop motion, né? Quadro a quadro ali. A gente começou com Pinóquio e com essa projeção na tela que fica de frente do palco. então, só uma E dúvida. Isso é feito ao vivo. não, isso é gravado. Ah, então é vinculado partes filmadas com a parte gravada. Sim, Uhum. Não, sim. só para eu compreender, porque eu não vi o espetáculo. Certo. Não, o pirotécnico tem muita parte gravada, né? Muita coisa gravada. Mas a gente começou em 2005 fazendo essa filmagem, interagir com o espetáculo que é ali feito na hora, ao vivo. Bacana. Eu fui muito influenciado pelo Festival de Teatro de Bonecos de Belo Horizonte. Eu assisti 3 edições. Eu tive a oportunidade de ir em 3 edições. E eu lembro de ver um espetáculo, que é o. Ai, agora é lembrar o nome. Eu enviei um vídeo desse espetáculo recentemente aqui. Deixa eu até achar aqui. Que aí eu não passo vergonha de não falar o nome do espetáculo. E é. Peraí, que eu vou achar rápido. Você assistiu onde? Aí, naquele teatro da TV Vitoriosa, eu agora não vou lembrar o nome. Bisturi. É um espetáculo, se eu não me engano, alemão. Alemão não, holandês. E é Bisturi. E esse espetáculo, ele é feito também com partes gravadas. Então, tem um boneco do Lobo Mal, o ator está manipulando um boneco de meio corpo de um médico, e ele está como se fosse o ajudante do médico aqui. E aí, a hora que ele abre o lobo, ele injeta uma câmera, e aí tem uma tela com a parte gravada e tem cenas hilárias da parte interna do lobo, que aí é gravado. E assim, é um espetáculo maravilhoso. Eu acho que essas tecnologias, elas vêm para acrescentar. Eu assisti também um espetáculo, esse eu não vou lembrar o nome, ele é todo feito em projeção, aonde tem um bonequinho, tipo aqueles bonecos turcos mesmo, de raspagem coloridinho, boneco de sombra, só que aí coloca num retroprojetor. Não é um retroprojetor, é um retroprojetor sim. Eu estou tentando lembrar o nome. E aí, esse bonequinho vai lidando com o que um artista plástico vai desenhando ali com a canetinha. Então vai se fazendo as coisas. E acredito eu que não é improvisado, porque a história segue, mas o desenho do entorno do cenário apaga-se e desenha de novo tudo. E eu achei isso um máximo, né? A quantidade de possibilidades é uma coisa incrível. É uma coisa impressionante. No nosso caso, do Giramundo, com essas cenas que a gente acaba gravando antes e projetando na cena, ela possibilita várias interações, né? Entre a cena que está ali filmada com o que é manipulado ao vivo
e ela, por várias vezes, inúmeras, ela ajuda na cena. Então, entre uma troca de cena e outra, vou falar, por exemplo, do nosso espetáculo Alice, entre uma cena de final, que é quando a perna da Alice, quando ela fica gigante e a perna cresce e ela ocupa o palco. Então, a perna manipulada, a perna construída, ela vai até 2 metros de altura, mais ou menos. E ali, quando apaga a luz da perna que estava crescendo e a projeção continua com a perna grande, aí dá aquele impacto, porque tem de ser bem coordenado e ensaiado, né? Essa questão de projeção. E no último espetáculo nosso também da Palavra Cantada, um musical que a gente fez, que chama As Aventuras de Paulex Candreca no Planeta Água, a gente tem essas videoprojeções, né? Essas projeções que fazem parte do espetáculo, que facilitam e acrescentam para quem está assistindo, né? Então, além de ver ali o teatro de bonecos sendo manipulado na hora, feito na hora, ainda tem essa questão da videoprojeção, vídeo-cenário, né? O pessoal às vezes chama muito de vídeo-cenário, e que a gente conjuga as duas coisas. Então, eu acho que veio para ficar. Eu acho que do Giramundo não sai mais. Que ótimo, que ótimo. Do Giramundo, eu estava olhando aqui, eu lembro de ter assistido Os Orixás, vocês vieram em Uberlândia, acho que foi o último espetáculo do Giramundo que esteve em Uberlândia. Sim, eu lembro de foi ótimo. Eu lembro de ver o Carnaval dos Animais, se eu não me engano, foi aqui em Uberlândia também. E teve um outro que eu assisti, que é o Aí esse eu acho que eu vi quando eu estive em Belo Horizonte. Deixa eu achar o nome dele aqui, porque às vezes na cabeça falha. Eu acredito que eu vi também. Não, passei aqui. Eu acho que é um que não está mais em cartaz e eu estou aqui no ativo, por isso que eu não estou achando. Às vezes é no que não está ativo. Peraí. Eu Olha, acredito... Uberlândia, olha o que a gente foi em Uberlândia. Você está vendo aí? A gente foi com a Alice no País das Maravilhas. Mas que pena que eu perdi o Alice, eu não tenho recordação. Nossa, a gente foi com o Pato Fu, que foi o Música de Brinquedo. Esse eu vi, esse eu assisti. Música foi de na Brinquedo. Praça, não me engano. Esse era de rua, não é? A gente fez... Deixa eu ver o que mais... Então, Alice, Carnaval dos Animais, Pedro e o Lobo, Torres Andantes não, né? Eu acho que foi só. O outro espetáculo que eu estava tentando lembrar que eu assisti foi o Mini Teatro Ecológico. Mini Teatro Ecológico foi também, isso mesmo. Queria ver com vocês o seguinte. Vamos começar a falar, então, da parte dos termos. Esse ano, eu estava fazendo um material didático para os meus alunos. Aproveitando essa questão de estar parado, eu falei, vou criar um material didático, PDF, enviar para meus alunos. E aí, eu já tinha ouvido falar da parte de teatro de formas animadas. Só que eu achava que teatro de formas animadas era vamos dizer, uma categoria dentro do teatro de bonecos. Quando eu fui pesquisar de verdade, eu vi que não, é uma nova nomenclatura. E aí tem o teatro de animação e o teatro de formas animadas. Você que tem propriedade, contextualiza isso pra gente, que às vezes fica só lendo na internet ou só perguntando como que é. Porque eu compreendo que formas animadas é um nome mais completo, né? Mas aí eu na verdade é o seguinte, é a mesma coisa.
Eu penso também, mas... É a mesma coisa, para mim é a mesma coisa. Teatro de formas animadas. Quando o pessoal geralmente coloca isso, é um tipo de trabalho de manipulação de objetos. Então, Uhum, a pessoa pode manipular uma bola, um bastão, um pano, e ali fica essa nomenclatura aí. Mas, para mim, formas animadas pode ser tudo. É o ser humano não, é o boneco em formato de ser humano, que é uma forma animada, né? Então, um animal em boneco é uma forma animada. Agora, você pode transformar o pano em um cachorro, o pano em uma água, o pano em um céu, o pano em uma outra coisa. Então, é uma forma animada. Então, geralmente, quando o pessoal usa essa nomenclatura, é para designar mesmo aí um objeto que foi animado. Mas o boneco, para mim, é um objeto que foi animado. Então, para mim, é a mesma coisa. uhum. E aí, aproveitando, no site do Giramundo, eu vi escrito que o Giramundo ele tem duas grandes linhas, que é o boneco e o movimento. E aí, eu acho interessante porque uma vez eu fiz um curso, eu fiz pouca coisa, para falar a verdade. Teatro de bonecos, infelizmente, eu não mergulhei tanto quanto eu gostaria. Mas eu sou apaixonado, muito apaixonado. Eu fiz um curso com o Mário Piragibe, da Cia Pecode, e atualmente ele não é mais da Cia Sim, Pecode. conheço Mas ele. fiz um curso com ele, e eu lembro que no curso ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é aquelas coisas óbvias que a gente às vezes não para pensar, que cada boneco é único, né? E aí, quando você fala que gosta da parte de fazer o desenho, né? Da manipulação, isso, aquilo e tal, quando vocês têm a ideia de um espetáculo, aí vocês têm que partir do princípio de como que vai desenvolver aquele boneco, a forma da manipulação. Explana um pouco a respeito de todo esse processo para nós, por favor. O processo que você fala de construção de um espetáculo? Tá, eu não expressei tão bem. É porque é o seguinte, quando a gente vai fazer uma peça de teatro, muitas vezes a gente tem uma ideia, né? E aí a gente começa a desenvolver aquela ideia. No Sim. caso do teatro de bonecos, tem uma camada a mais. Não uma, né? Mas eu estou colocando de modo grosso. Porque vocês têm a ideia do espetáculo, e aí tem como que vai confeccionar aquele boneco, como que vai ser a manipulação daquele boneco, e aí envolve material, ideias, tudo. Por exemplo, vocês podem fazer um boneco que é Muppet, ou então um boneco que é... Ai, fugiu os nomes. É um processo, assim, geralmente, né, a sequência de uma montagem de bonecos é o seguinte: primeiro a gente escolhe o texto, claro, depois a gente faz uma adaptação desse texto e ver se ele está de acordo com o teatro de bonecos, e geralmente, né, os textos que a gente escolhe, a gente ou a gente escolhe o texto e só imagina o boneco, porque assim, qualquer coisa que a gente vê, a gente imagina o boneco. Ou então é mesmo um texto específico para teatro de bonecos. Então, escolhemos o texto, fizemos a adaptação, separamos todos os personagens ali, né? Então, número 1, José, número 2, Isabela, número 3, cão, não sei o quê, 4. Então, a gente lista isso. Depois, a gente separa isso por cena, porque tem boneco que ele tem de ser duplicado, triplicado, De cenas diferentes. quadruplicado, né, de Verdade. acordo com a cena e de acordo com, a, com a técnica ali, né, com a quantidade de manipulador. Então a gente separa boneco por cena, depois a gente escolhe técnica, igual eu falei, e depois a gente vê, a gente coloca os manipuladores de acordo com cada boneco.
Nossa, é muito complicado, gente. Mas, Mas a gente adora. É complicado, mas a gente adora. Então, por exemplo, assim, tem uma cena de Alice que tá lá, Alice marionete, que é marionete a fio, então ela tá lá e apagou a luz. Apagou. Na hora que apagou a luz, do lado esquerdo já aparece uma Alice grande. Então, o teatro de bonecos é essa magia, né? Então, o boneco pode voar, pode. Como a gente duplica o boneco e a gente escolhe a técnica, então, às vezes, pode ter uma Alice pequenininha do lado direito e no centro aparecer a Alice de 2 metros e do lado esquerdo, simultaneamente, já aparece uma Alice de 80 centímetros. E aí acende tudo, tá lá 3 Alices fazendo o mesmo gesto. Então, o teatro de bonecos é quase, não é quase, mas se aproxima bastante do cinema. Porque, na verdade, o que a gente fala sempre é que o boneco pode tudo. Então, ele pode voar, ele pode sumir, ele pode flutuar, ele pode desaparecer, ele pode aparecer, ele pode crescer, ele pode andar devagar, né? Tem cenas que a gente faz em câmera lenta, tem cenas que a gente para, que eu converso muito com os meninos, aquela vontade que dá no cinema de dar um pause e não consegue, né? Porque a cena passou, você fala, putz, não vi. Não, você não viu o que aconteceu, isso, não vi. Aí você vai conseguir assistir isso em casa. Quando passar de novo, você vai conseguir dar o pause. Olha o figurino, olha a maquiagem, olha a cara dele, aí você volta. Né? Então, tem espetáculos do Giramundo que a gente faz isso. A gente dá o pause para o boneco, para a plateia ver, e a trilha continua, mas o boneco está ali parado. Né? E tem cena que a gente congela mesmo, de tudo, tem cena que a gente acelera. Então, o boneco pode muita coisa. É um campo vastíssimo de movimento, de ação, de trilha, de interpretação. Ele não tem a fisionomia do ator, né? Ele não se transforma ali, mas os elementos que compõem um teatro de animação, um boneco, como a luz, a trilha sonora e principalmente a iluminação e a confecção dele, você tem de pensar como que aquele boneco vai ser, como que aquele personagem vai ser. Isso é vastíssimo, é muito rico, é impressionante. e é bacana você falar isso, porque assim, acaba que a gente, por assistir esporadicamente espetáculos de teatro de bonecos ou incluir uma coisa ou outra, a gente não tem essa realidade com propriedade. Na hora que você fala, a gente vê. Tem uma pergunta que fizeram aqui. Já até responderam, mas vamos falar nisso de qualquer forma. Ei, Jorginho, só para dar um alô ali, Jorginho. Fica à vontade. A respeito do Muppet. Aí perguntaram se é um tipo de boneco ou se é um tipo de manipulação. Olha, o Muppet é um tipo de boneco, né, americano, dos Estados Unidos, e que virou de tanto que foi divulgado o jeito de construir, o jeito de manipular o boneco, ele virou uma técnica. Então, até no Giramundo, quando a gente constrói esse tipo de boneco, a gente fala, não, essa cena dá para Muppet. Que esse tipo de boneco é um boneco mais divertido, é um boneco que manipula super bem em trilhas mais ágeis. O manipulador se posiciona embaixo e o boneco em cima, né? Então ele abre a boca e pode cantar e é mais mole, então é para um determinado tipo de cena, mas
não era técnica e se transformou em técnica pela divulgação rápida e fácil do jeito de manipular e de Hum, construir o boneco. bacana, bacana mesmo. Me ajuda a lembrar, e aí eu vou comentar de alguns espetáculos que eu assisti que me marcou muito, aí você me fala se vocês conhecem também ou não. Por exemplo, um espetáculo que eu assisti que me marcou muito foi o Incrível Ladrão de Calcinhas, lá da... Eu nunca lembro o nome do grupo, eu lembro o nome da cidade que Não eles são, assisti. Rio do Sul. É um espetáculo em que um único ator manipula todos os bonecos. E aí, depois, se você quiser, eu vou ver Tem, se eu escrevo o aqui. Rubinho está aqui falando do Jim Henson, né? É isso aí, Rubinho. Pronto. Eu escrevi para você, caso você quiser olhar depois. E, por exemplo, Ah, você estava falando das possibilidades do teatro de boneco. Eu lembro de ter assistido numa excursão um espetáculo da Cia Pecote, que era a Pequena Sereia, em que os atores ficavam em cima manipulando os bonecos dentro de um aquário. Aquilo eu acho uma coisa muito mágica, né? É, o que você falou é muito verdade, que o teatro de bonecos, ele realmente é o que mais aproxima do cinema pelas possibilidades, né? Isso é incrível. E eu queria perguntar também se você conhece, e até para caso você não conhecer, eu posso mandar a referência, o projeto Buzum. não, não conheço. Vou te mostrar depois. Eu falo isso porque o projeto Buzum ele tem uma coisa interessantíssima, que é, eles pegaram um ônibus, adaptaram um ônibus para ter Ah, que apresentação. legal, busão de ônibus. É. E aí, eu até achei o máximo que você entra no perfil deles. Esses tempos atrás, eles estavam selecionando atores. E aí, eles só contratam atores pequenos. Tem que ser pessoa que tem ali Entendi. 1,40, 1,50 e poucos, no máximo 1,60, porque tem que atuar dentro do ônibus. E aí, eu vou escrever aqui para você depois Ai, eu quero ver isso tudo. lembrar. Ah, eu escrevi Projoto, porque eu estava olhando para a tela e tal, mas é Projeto, Projeto Buzum. Buzum, recebi Isso, aqui. você vê com calma, que é bem bacana. Eu vi, e eu até lamento, porque eu morei 2 anos em Belo Horizonte. E eu acho que essa escola de vocês já existia há mais tempo e eu podia ter aproveitado. O Giramundo tem uma escola, então. Na verdade é o seguinte, o Giramundo tem uma escola há muitos anos, desde 2001, e a gente oferece cursos de férias, normalmente. Fora Uhum. esses cursos de férias, o Giramundo recebe estagiários, estudantes com bolsa de universidades e de outras instituições anualmente. Então, às vezes, acontece da gente ter algum aluno da Fundep, que aí vai fazer um curso de 1 ano, outro de 2 anos. E fora isso, a gente tem curso janeiro e julho. Né? E agora, com essa pandemia, a gente vem oferecendo cursos online também. Bacana. Assim como entendi, o Rubinho está me respondendo aqui. Quem não conhece o Rubinho tem de ir lá no Instagram dele, Rubinho Lousada. Ele é muito talentoso, os bonecos são maravilhosos. Eu sigo e sou fã. Ótimo. É, Então, então a gente tem essa questão da escola, né? Durante o ano, geralmente a gente recebe vários estagiários de algumas universidades. A gente recebeu o ano passado da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade FUMEC, que a gente tem convênio.
Mas as atividades da escola são ininterruptas, assim, não tem uma pause, né? O Giramundo tem essa história de receber estagiários e estudantes, né? Como nasceu na universidade, e assim a gente prossegue. E a cada curso que a gente dá, a gente acaba aprendendo mais um pouco e aprimorando o outro lado nosso, então é muito bacana, fora os cursos que a gente dá nas viagens, oficinas, em vários estados, cidades e tal. Uhum. É, dos espetáculos que o Giramundo tem, que são muitos, eu estava olhando aqui, e aí cada fotinha que a gente vê com a sinopse aqui, a gente fica doido para assistir, conhecer, para... Eu vi que tem muitos que ainda estão ativos, né? E eu acho que isso é Tem. uma coisa que o teatro de bonecos tem que o teatro convencional, eu não gosto de falar teatro convencional, tem também, que é o seguinte, se precisar trocar um ator, acho que no teatro de bonecos tem a diferença, né? Porque trocou a pessoa que faz, mas talvez o espetáculo sente menos, né? Não, eu acho que você está enganado. Não, eu tô Não, pois jogando é. dentro. Não, pois é, para a gente conversar, porque isso é uma questão interessante que você trouxe. Porque, por exemplo, cada manipulador que está ali estudando os movimentos do boneco, interpretando e tudo, ele traz uma situação de movimento, né? Ele traz uma carga ali de movimento de acordo com ele, com o esforço dele, com a interpretação dele. É como o teatro de ator mesmo, né? Mas ele tem de ter uma destreza e talvez uma interpretação como a do ator. Então, vou te dar um exemplo para ver se eu consigo ser mais clara. Assim. Nós temos o espetáculo Pedro e o Lobo, que a gente vai até apresentar online semana que vem. E o lobo, ele é um boneco que eu manipulo desde 1993. Então, eu tenho uma intimidade, digamos assim, com o lobo. A mesma coisa do ator, que tem uma determinada intimidade com o personagem que ele faz há muito tempo, né? E tem o que a gente vê de pessoas que substituem o mesmo boneco, é que ela tem de ensaiar muito para adquirir aquele movimento de acordo com a personalidade do boneco. Então, teve uma vez, para te contar, assim, que eu estava manipulando o lobo, e um manipulador amigo nosso manipulava o passarinho, e o lobo come o passarinho. E aí não estava na hora da cena do lobo comer o passarinho ficou perto do lobo, o lobo olhou para o passarinho, e Já imaginei. o passarinho aqui, aí o lobo olhou para o passarinho, aí o passarinho saiu um pouquinho, o lobo saiu, aí chegou lá atrás na coxinha, ele falou assim: "Você tá doida?" Comigo. Eu falei: "Quê? Você tá doida? Não tá na hora de comer o passarinho, não." Aí eu falei com ele: "Gustavo, eu sou lobo, velho, então sai com esse lobo, com esse passarinho daqui, senão eu vou comer." Tipo assim, né? Então, tá, não tá na minha hora, eu vou deixar o passarinho aqui. Eu falei: "Sai então, não fica perto não que eu como." Aí tem uma manipuladora muito legal do Giramundo, é atriz e tudo, e manipula há muito tempo, que quando eu vou manipular o lobo, ela fala assim: "Cuidado, hein? Cuidado que o lobo hoje é o lobo da Bia." Já pegou Tipo fama. assim,
Sim, Tipo assim, então tem esse jeito que você falou, né? E tem esse outro lado, que o personagem ele já está ali fixo, né? Ele já tem a fisionomia, a personalidade já está lá. Mas ele tem de ser bem trabalhado nisso, no texto, na manipulação, senão ele vira um objeto, ele não vira o personagem. Então, se eu deixasse o passarinho aqui de lado, né, e ficasse lá guardando minha marca, né, então ele ia virar um lobo sem graça. Né? sim. Agora, a partir do momento que está o passarinho aqui já virou, já vai comer mesmo fora de hora, é o seguinte: o lobo começou o espetáculo, ele é lobo até o fim do espetáculo, então se vira, né? Não chega Ótimo, perto, não, que ele vai comer. ótimo. Migrando, é porque assim, o que eu comecei a falar é o seguinte, eu estava olhando, o Giramundo tem muitos espetáculos ativos em cartaz, né? Por isso até que eu fiz o comentário, porque por ser teatro de boneco, talvez tenha alguma facilidade de manter o espetáculo em Sim. cartaz, né? E tem os espetáculos que estão vamos dizer que não apresenta mais, né? Esses espetáculos, por exemplo, para quem não teve a oportunidade de assistir, tem alguma plataforma, alguma forma, ou eles ficaram para a história, para registro apenas? Não, é o seguinte, os espetáculos ativos do Giramundo são os espetáculos que a gente já pode vender a qualquer hora, participar de Entendi. qualquer evento e tal. Os que não estão ativos são espetáculos que a gente pretende remontar, né? Bacana. Então, eles fazem parte aí do futuro que a gente pretende remontar e fora os novos espetáculos que virão. Né? Então, Ótimo. o boneco possibilita isso. Né? Então, a Bela Adormecida que a gente apresenta, que vai apresentar nesse festival, nessa mostra Giramundo Online, é a Bela Adormecida de 1976. Olha, E aí ela pode ser apresentada daqui a 30, 40 anos e tudo. Então, o boneco não envelhece, né? Ele permanece lá. E o interessante, até que a gente já havia comentado dessa videoprojeção, é que, por exemplo, na Bela Adormecida de 76, a gente tem um cenário novo, os bonecos são originais, mas a cenografia a gente fez nova, e ali recebe a videoprojeção do dragão que chega, do castelo que envelhece, e do coração da bruxa, de agulha que vai espetar a princesinha. Então a gente conserva aquele espetáculo de 1976 e traz ele para essa modernidade aí do vídeo, das imagens e tudo. bacana. Uma curiosidade. Qual foi o primeiro espetáculo do Giramundo? Foi a Bela Adormecida, Foi a Adormecida, então, né? de 71. Foi uma outra Bela Adormecida com bonecos de vara, da técnica de vara, né? Que o manipulador segura e o boneco está mais em cima. Uhum. Foi com interpretação ao vivo. E nós temos alguns bonecos lá no museu da Bela Adormecida de 71. Brincar eu vi. Eu fui no museu, assim, eu fui muito empolgado. E aí eu fui numa segunda-feira. Aí eu dei de cara com o museu fechado. Eu falei, eu volto. Aí eu Oh, por que você não falou com a gente? eu tinha acabado de mudar para Belo Horizonte. E aí eu tava Ah, louco para conhecer o espaço do Giramundo, tava louco para conhecer o Galpão Cine Horto. O Galpão Cine Horto deu certo. Eu mudei, e aí tem até uma história interessante. Eu cheguei no Galpão Cine Horto no ah, exato momento em que a Teuda estava voltando de viagem do Soleil para sei. assistir, para assistir um ensaio aberto do espetáculo. Ai, agora fugiu o nome do espetáculo. Ai, que Nessa vergonha. época que ela É o que eles estava no recebiam Cirque du as cartas das Soleil, pessoas.
Hum, que vergonha. Mas aí o que acontece? E aí, eu não sabia que a Teuda era a Teuda, acabei não reconhecendo, porque toda vez que eu via a Teuda, ela estava cheia de parafernália, né? E ela estava simples. Aí eu estava lá na porta, perdido, olhando, a Teuda falou, vamos entrar? Eu falei, vamos. Quando eu vi, eu assisti o espetáculo, com ela, do meu lado. Foi quando a ficha caiu, que eu falei, gente, eu tô do lado da Teuda, assistindo um espetáculo que não tinha estreado ainda. Que E, ótimo. e assim, como era para Teuda, eles fizeram ensaio com tudo. Eu vou colocar aqui, eu tenho que lembrar o nome disso. Mas enquanto isso, Ei, Bia, Lucas, é, eu queria que você me falasse o seguinte: eu tenho uma curiosidade muito grande. Existe, óbvio que deve existir, algum espetáculo de teatro de bonecos de terror? Porque eu sempre fiquei pensando, cara, deve dar para fazer uma coisa muito absurda. Você conhece é, algum? eu conheço vários trem fantasmas aí de parques. Nossa, É teatro, assim, mas falando de terror, eu não sei, porque de surreal, surrealismo, isso tudo é, tem, né? Eu já assisti. Agora, de terror, e eu falei do trem fantasma, eu acho que é trem fantasma, né? Aqueles mais antigos, né? Que a gente ia e tinha um boneco fazendo susto, uma caveira que caía, uma coisa assim. Mas é porque no Giramundo talvez a gente tenha algumas cenas mais impactantes, né? Nós temos Pinóquio, que tem o Corpo Santo. Aqui o Rubinho está perguntando do Corpo Santo. A gente faz, Rubinho, ainda. A gente apresentou o ano passado no festival do Pedro Paulo Cava, que era um festival de cenas. Então a gente se organizou. Olha lá, o Rubinho está respondendo. Ó. A eu gente vou se anotar aqui para organizou. pesquisar. Anota aí. Vicent, da Daiane. Bom, Baumgarten. Então, anota. a gente apresentou as relações naturais lá, né? E assim, o Giramundo tem espetáculos que a gente pode falar que tem algumas cenas impactantes. Nós temos Pinóquio com cospe fogo, Pinóquio quando é enforcado. Deixa eu ver, a gente tem o Giz, que tem algumas cenas bem impactantes. Agora, um espetáculo só de terror, eu acho que não, mas o teatro de bonecos, como ele é bem versátil, né? Então a gente tem cenas de espetáculos, mas não espetáculos só de terror. Bia, aproveita antes de terminar, porque a gente tem o prazo de 60 minutos. Conta para nós, eu, por exemplo, não estava sabendo dessa mostra online, como que é, como que faz para assistir, participar. Então, hoje a Babi tá falando do Hot. Hot é meu filho que canta. Que bom, Babi, obrigada. Hot tá aí, a gente está gravando um clipe novo. Ó, Já gravamos o clipe, hoje ele está no estúdio lá, gravando mais um bocado. Sobre a mostra online, hoje eu dei uma entrevista para o Estado de Minas e a gente contabilizou, gente, um caos. Essa a apresentação da semana que vem, da terça-feira, que é o espetáculo Pedro e o Lobo, que eu até falei do Lobo, né? É a terceira apresentação do Giramundo em 2020. É uma coisa impressionante, porque já era para a gente ter apresentado várias e várias e várias vezes. Então, é hum, a nossa terceira apresentação anual, né?
nesse ano que a gente comemora os 50 anos. Então, é o seguinte, da nossa mostra, toda terça-feira do mês de agosto, nós teremos apresentações ao vivo. Vai ser a primeira vez que o Giramundo faz isso, né? A gente nunca fez. A gente espera muito que dê certo, a gente vem adaptando textos, cenas, temos ensaio de... Teremos, né, os ensaios de câmera, e, na verdade, a gente é um desafio, né? Mas que a gente tá apostando nele. E a gente está numa economia de manipuladores, né? Para não ter muita gente ali ao mesmo tempo. Então, na apresentação de terça vão estar duas famílias apenas, né? São 4 pessoas, então duas famílias de duas pessoas de uma família e duas da outra. E a gente vai estar com máscara, vai estar com aquele... Eu esqueço o nome daquele coisinha. Imã, né? Ou é o de É, plástico? é o de plástico. Uhum, Aquele sim. transparente, né? Que Eu vai comprei um estar... pra mim. E aí vai ser toda terça-feira. Então vai ser muito Onde? bacana. Vai ser YouTube, Zoom, como que é? Olha, vai direto para o YouTube. O Giramundo vai divulgar nas redes sociais, né, do Instagram, Giramundo Grupo, e aí a gente vai divulgar o link e as pessoas vão poder assistir essas apresentações online, né? A gente espera muito que dê certo, porque, na verdade, a gente está nessa tentativa desde de março, né? Desde quando começou aí esse Covid, todo mundo em casa, o Giramundo vem pesquisando, apostando e fazendo experiências e vendo que outras possibilidades que a gente tem de estar mais perto das pessoas, apesar de estar longe, né? O Pedro e o Lobo é um desafio, porque o Pedro e o Lobo, geralmente, a gente fica muito perto do público e tem uma interação dos atores com a plateia, então a gente vai dar uma economizada no texto, mas a gente espera que dê certo e que a gente chegue na casa das pessoas. Fora essa mostra online, a gente vai ter uma visita online no museu também, que a gente já vem divulgando, para todo mundo ficar de olho aí no Instagram. E além da visita online, a gente ainda tem as oficinas online. Então, a gente está se adaptando aí, está se transformando para seguir a onda aí dos novos tempos. Ótimo. Bia, o espetáculo do Galpão, eu pesquisei aqui, que tinha me fugido o nome, é o Pequenos Milagres. Ah, Pequenos Milagres. Sim. Ei, E o, Paulinha, Paulinha, boa noite. Beijo aí de Fortaleza. Tô doida para ir para Fortaleza apresentar aí. o Rubinho comentou que o espetáculo Vicente da Daiane, ele é de Lambi Lambi. É de Lambi Lambi, eu vi ele falando. E porque teve pessoas que comentaram, falando, eu entrei agora, tô pegando a conversa daqui agora. No IGTV do Grupo Teatro Nomi, a gente vai subir esse vídeo e a gente tem um canal no YouTube chamado Teatro Pirata, onde tem essas conversas e outras. Sempre que é possível um grupo apresentar em Uberlândia, eu procuro fazer um bate-papo e agora, devido à pandemia, a gente está fazendo essas conversas online, tudo vai estar lá. Então tem outras conversas que vocês podem. Fala um pouquinho, Bia, que você estava falando dessa questão da adaptação de vocês agora que vão ter que fazer para câmera, sem público. Como que foi? Porque, por exemplo, vocês fizeram a participação no Hoje é Dia de Maria. Teve muita diferença ou para vocês foi a mesma coisa? Porque a linguagem muda, né? Muda muito, né? Porque hoje é dia de Maria, De vocês lá. foi Nossa, gravado, né? Assim, hoje é dia de Maria, foi gravado, não é ao vivo, né?
E televisão e cinema já faz parte da história do Giramundo, né? O ano passado nós gravamos uma série maravilhosa que ainda não foi ao ar, chamada Musicópolis. São 26 episódios, com bonecos e música e artistas, cantores e tudo maravilhoso. E essa experiência de TV, apesar de ser assim também um desafio, né, que a gente encara, mas é um desafio até mais tranquilo, porque ele pode ser editado, né? Então, você grava a mesma cena, você pode gravar ali 3, 4, 5 vezes, né? O online não, o online tá ali, né? Você vai ter de fazer aquilo. A gente fez a novela também, né, da Globo, a Pega Pega, 2017, e aí é mais tranquilo porque não é ao vivo, né? Então eu falo nesse aspecto mesmo das apresentações de agosto, desse jeito que vai ser muito novo para a gente, né? Que é esse jeito online. Apresentou, não tem ninguém aqui, para você olhar no olho da criança e a criança tá vibrando, então a gente tem de tirar isso de algum lugar, né? Que seja até de lembranças remotas, Não é mas fácil. não é fácil, não deixa de ser um momento solitário, né? E que a gente vai transformar isso. O Rubinho perguntou se você viu aí, né? Dos espetáculos adultos, Rubinho, adultos que a gente tem as relações naturais, de Corpo Santo, o nosso Pinóquio, que é uma montagem original de Carlo Collodi, é um espetáculo adulto. A gente tem Antologia Mamaluca, que é também um espetáculo adulto. O Burrei. O Burrei é um espetáculo adulto. O Pirotécnico Zacarias é um espetáculo adulto. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que só, porque Alice, apesar de ser um espetáculo complexo, é infanto-juvenil. Falou. Os orixás, os orixás é um espetáculo, não acho que é adulto, não. Eu falei que mas depois eu arrependi no mesmo segundo. Porque ele tem, ele tem música, né? Ele tem música e movimento, e é coisa que as crianças adoram. Tem gente aí falando de música de brinquedo também, música de brinquedo com o Pato Fu, né? Até dia 15 de março, a gente estava viajando com o Pato Fu para fazer a música de brinquedo, o show, né? Em Jundiaí, e no caminho, a gente viajou dia 14, no caminho o produtor já falou, gente, show foi cancelado. A gente falou, o quê? Não, o show de amanhã foi cancelado. Covid. Foi o nosso último show, dia 15 de março, foi o Música de Brinquedo. Eu recebi a notícia do Covid, eu estava no meio de uma apresentação, e aí entrava e saía de cena, e no momento que eu saí de cena, uma pessoa falou, você não vai voltar mais. Eu, não, como? Eu tenho o final. Não, a gente vai cancelar o evento. Era um espetáculo empresarial, e aí veio ordem de cima da diretoria. No meio da apresentação, a gente nem voltou. E é uma coisa... Pois é, uma coisa impressionante, porque esse que a gente fez com o Pato Fu, a Fernanda Takai ela é muito carinhosa, atenciosa com o público, e eu procuro sempre ficar do lado com o boneco, né? Com o Muppet, com o Ziglo. E, gente, fora de brincadeira, a gente deve ter tirado foto e abraçado mais ou menos umas 60, 70 pessoas, que eles ficam na fila, né?
E a Fernanda recebe todo mundo e autografa, abraça, tira foto. No outro dia eu falei, meu Deus do céu, esse convite está todo vapor e a gente abraçando todo mundo da fila, né? Mas aí no outro dia não teve mais apresentação em outra cidade, graças a Deus ninguém ficou doente, está todo mundo bem. Que ótimo. É, em questão de minutos, o Instagram vai encerrar, porque é no máximo 60. E quero te agradecer novamente, Bia, pela Obrigada. aula, viu? Não deixa de ser uma aula, você falou muita coisa que depois eu vou rever o vídeo e tal. É, falar para quem está assistindo, então, seguir o. É Giramundo Grupo? Giramundo Grupo. Certo. Muito obrigado. Segue, vai ter a mostra online. E, Bia, se você quiser, tem 20 segundos, indicar mais alguma outra coisa, o Rubinho, mais alguma outra coisa para nós. E obrigado. Olha, eu acho que eu indicaria para vocês o Teatro Nomi, o Rubinho Losada, que ele é muito batalhador, muito competente.